Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos iniciar recitando as 3 Ave-Marias como de costume. Ó Maria, fazei o meu coração tão puro quanto o vosso, pelo poder que vos deu Deus Pai. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Pela sabedoria que vos deu Deus Filho, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Pela misericórdia que vos deu o Espírito Santo, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Muito bem, gente, estamos novamente aqui falando sobre a defesa da vida, sobre o Provida de Anápolis, e hoje eu queria dedicar este programa à resposta a uma pergunta muito candente. Padre, o que fazer com as vacinas feitas a partir de crianças abortadas, ou seja, a partir de células de linhagens celulares obtidas de cadáveres de bebês que foram abortados? Será que eu posso utilizar essas vacinas para me imunizar contra a Covid-19, contra o coronavírus? Será que eu posso, ou será que eu me devo submeter-se a esta vacinação que está sendo tão propagandeada como sendo a salvação para a população nesses tempos de pandemia? Vamos analisar isso do ponto de vista moral, porque a Igreja já se pronunciou sobre isso. E eu tenho aqui um documento importante, que é a instrução Dignitas Personae, da Congregação para a Doutrina da Fé, do ano 2008. E este documento, sobre algumas questões de bioética, ele trata deste assunto no número 35. Ou seja, o que fazer quando existem vacinas que são utilizadas, que são produzidas a partir de linhagem celular derivada de células de crianças abortadas. E isso é um caso real, não é invenção, não é uma notícia sensacionalista que foi criada e divulgada nos meios de comunicação, é um fato. Isso já aconteceu uma vez em vacina contra a rubéola, em que havia uma vacinação contra a rubéola e as células eram originadas de bebês abortados, de mães que tinham rubéola, resolveram abortar os seus bebês. Coisa horrível, né? Crueldade. E os pesquisadores aproveitaram o cadáver da criança para fazer vacina. Consultaram a Santa Sé. A Pontifícia Academia para a Vida respondeu naquela época usando do princípio da cooperação com o mal, que agora nós vamos tentar falar e explicar também, tá bom? Então vamos devagarzinho aqui. Às vezes, no capítulo, no número 35 da Dignitas Personae, está escrito: portanto, o dever de recusar o referido material biológico, que são os cadáveres das crianças, né? Mesmo na ausência de certa relação próxima dos investigadores com as ações dos técnicos da procriação artificial ou dos que praticaram o aborto, resulta do dever de, no exercício da própria atividade de investigação, distanciar-se de um quadro legislativo gravemente injusto e de afirmar com clareza o valor da vida humana. Ou seja, aqui a Santa Sé está falando sobre aqueles que querem fazer experimentações com materiais obtidos de maneira ilícita, ou por embriões excedentes das clínicas de fertilização in vitro, ou cadáveres de crianças abortadas. Deve-se manter distância deles.
Naturalmente, prossegue o documento, estou lendo a Dignitas Personae, tá? Dentro deste quadro geral, existem responsabilidades diferenciadas e razões graves poderiam ser moralmente proporcionadas para justificar a utilização do referido material biológico. Ou seja, a Santa Sé admite que, por razões graves, poder-se-ia utilizar uma vacina feita com material de origem ilícita. Razões graves. Assim, por exemplo, o perigo para a saúde das crianças pode autorizar os pais a utilizarem uma vacina em cuja preparação foram usadas linhas celulares de origem ilícita, permanecendo firme o dever da parte de todos de manifestar o próprio desacordo em matéria e pedir aos sistemas sanitários que disponibilizem outros tipos de vacina. Por outro lado, tenha-se presente que nas empresas que utilizam linhas celulares de origem ilícita, a responsabilidade dos que decidem a orientação da produção e a dos que não têm nenhum poder de decisão não é a mesma. Ou seja, a cooperação com o mal é um problema ético que requer estudo. Eu vou aqui tentar ler para vocês um tratado de moral de um autor espanhol, falecido há pouco tempo, Antônio Royo Marín, Teologia Moral para Seglares, né? Teologia Moral para Seculares, que fala aqui sobre a cooperação com o mal. Cooperar, em geral, significa operar junto com outro. Por conseguinte, a cooperação com o mal pode definir-se como o concurso físico ou moral prestado a uma má ação de outro. A cooperação pode ser de 1000 maneiras, mas vamos tentar diferenciar os tipos, né? Ela pode ser uma cooperação física, em que você contribui ajudando fisicamente a realizar aquela ação. Você segura a criança enquanto um outro vai matá-la. Cooperação física. Cooperação moral. Você não mata, nem segura a criança para o outro matar, mas você aconselha, né? Você aprova. Essa é uma cooperação moral. A cooperação pode ser positiva ou negativa. Você pode mandar ou simplesmente você pode não impedir. Você fica omisso. E o mais importante, a cooperação pode ser formal ou material. Ela é formal quando você se coopera com a intenção de quem pratica mal. Você quer que o aborto seja feito. Por isso, você agora vai oferecer a ferramenta para o médico fazer o aborto. Cooperação formal. Você coopera na intenção do agente. A cooperação é material quando você não quer a obra má. Você coopera na obra, mas você não tem a intenção do sujeito. A cooperação material, formal, nunca você pode admitir. A cooperação formal é um pecado pelo simples fato de você querer o ato que você está cooperando. Mas a cooperação material aí depende. A material ela pode ser próxima ou pode ser remota. Ela pode estar bem perto da ação má, ou pode ela preparar remotamente, de maneira muito distante, os meios para que esta ação ocorra. Vamos imaginar. Quem está vendendo uma pílula anticoncepcional está cooperando para o pecado de quem vai usar esta pílula. E se eu agora vou comprar uma pílula, não para usar, nem para fazer que alguém use, mas eu quero comprar porque eu quero ter acesso à bula e eu quero mostrar esse material para os outros, para que os outros não usem. E agora? Quando eu compro, eu dou dinheiro. Se eu dou dinheiro, eu estou ajudando o laboratório que fabricou essa pílula. Ele vai ficar mais rico
e vai se sentir encorajada a fabricar mais. Então, eu estou cooperando. A cooperação é puramente material. Eu não quero que o laboratório se enriqueça, nem que ele faça mais pílulas. Muito pelo contrário. Eu quero adquirir um exemplar daquelas pílulas e da bula para que eu possa mostrar aos outros e exibir os seus efeitos abortivos e os seus efeitos colaterais para a saúde da mulher. Mas eu estou dando uma cooperação material. Só que é uma cooperação material bastante remota, muito remota. Esta cooperação material remota, por razões graves, ela pode ser feita sem pecado. Uma cooperação remota, por exemplo, seria você vender papel a alguém que vai empregá-lo para imprimir um livro mau. Cooperação remota. Cooperação próxima seria você imprimir esse livro mau. Você é dono de uma gráfica, você imprime aquilo que os outros pedem, e alguém diz, olha, eu quero que você imprima este livro para mim. E você imprime sabendo que esse livro é um livro mau. Mesmo assim, você imprime. Aí a cooperação é próxima. Então, uma cooperação remota e puramente material, ela às vezes pode ser admitida por razões graves. E, aliás, é quase impossível você não cooperar remotamente com o mal. Imaginemos que um técnico de energia elétrica fosse religar uma instalação de uma cidade ou de uma... Só que na cidade existem 1000 coisas. Existem pessoas que estão utilizando a luz para estudar, outros estão utilizando energia elétrica para fazer o aborto por sucção em uma clínica clandestina. E quando você liga a luz, você pode estar cooperando para o bem de uns e para o mal de outros. E agora? Será que você vai responder pelo aborto que foi praticado porque você, técnico, ligou a luz da cidade? É uma cooperação material, mas é uma cooperação muito remota. Então você não tem culpa disso. No caso de uma vacina, a cooperação também é remota. Quando você toma uma vacina cuja origem é de fetos abortados, fetos humanos, melhor dizendo, melhor do que fetos, crianças, né? Pessoas humanas, seres humanos em idade embrionária ou fetal, você está fazendo uma cooperação bastante remota. Você não está pagando para vacinar. Você não está deixando aquele laboratório mais rico por causa disso. Mas você não está colocando oposição. Você, quando se deixa vacinar, você está como que aprovando de maneira muito remota, né? Aquilo que... aprovando não, a palavra não é essa. Você está cooperando de maneira muito remota para que aquele laboratório se sinta estimulado a fabricar mais, porque ele encontrou quem aceitasse ser vacinado. É uma cooperação material, passiva e remota. A pergunta que fizeram a Santa Sé, pode? A Santa Sé disse, se houver uma razão grave, pode. Se aquela vacina for o único meio de você livrar as suas crianças ou você mesmo daquela doença. Se não houver vacinas alternativas que não tenham sido feitas com material ilícito, se não houver vacinas produzidas licitamente, e se não houver perigo de escândalo, você pode fazer de maneira temporária, ocasional, por causa da necessidade, da gravidade e da razão. Mas, repito, tem que ter uma razão grave, você não tem que ter alternativas e você tem que evitar o escândalo. Você tem que dizer, olha, apesar de eu estar usando essa droga aqui, eu não concordo com o que fizeram na fabricação dela. E quando tiver uma outra, eu vou deixar de usar. Agora eu pergunto, e para o caso atual do coronavírus, da doença por ele causada, Covid-19, justifica-se? Não, não se justifica. De jeito nenhum. Por quê? Porque a vacina ela está ainda em fase de teste. E nós seremos quase como que
cobaias. A vacina, como tantas outras vacinas, ela é uma arma de dois gumes. Ela pode imunizar você contra uma doença, mas ela pode ter efeitos colaterais, porque a vacina é feita de agentes patogênicos, mortos ou atenuados, que podem causar, que vão causar, esperamos que cause anticorpos para imunizar você contra uma próxima infecção. Porém, as vacinas podem ter 1000 reações adversas. E mais ainda, estas vacinas que não foram experimentadas, a não ser in vitro, que não foram testadas em populações de animais, não fizeram nenhum teste sério para verificar se ela realmente é eficiente e se não tem efeitos nocivos, essas vacinas que você está tentando tomar, achando que vai ser uma esperança maravilhosa, você não tem nenhuma razão séria de usar dizendo ou eu tomo essa vacina ou eu morro de Covid. Não é assim. Que isso, gente? Para com isso. O próprio fato de estarem empurrando essa vacina para você como se fosse uma coisa obrigatória e a salvação da lavoura, mesmo que a origem dela seja ilícita, e mesmo que os efeitos colaterais sejam desconhecidos, e mesmo que ela tenha sido fabricada às pressas, tudo isso já gera desconfiança. Como é que é? A gente não brinca com vidas humanas. Mais desconfiança ainda quando os remédios que tradicionalmente foram usados para o combate aos vírus, como a hidroxicloroquina, a azitromicina, o zinco, são retirados do mercado, são recolhidos às farmácias, os médicos têm dificuldade de prescrever ou são proibidos de fazê-lo. Que isso? Desde quando se tira de farmácia um remédio por causa de supostos efeitos colaterais? Se tira sim, ótimo, mas quem até hoje tirou os anticoncepcionais das farmácias? Todos nós sabemos, quem não sabe é só pesquisar porque a informação é pública, que anticoncepcionais orais e injetáveis, quaisquer um desses que se compra em qualquer farmácia, Diane 35, Yasmin, eles causam trombose. E a trombose pode ser infarto do miocárdio, acidente vascular cerebral e embolia pulmonar. E muitas mulheres morrem por causa disso. E eu pergunto, a saúde pública já se deu o trabalho de recolher tais drogas, tais venenos das farmácias? A saúde pública já se preocupou com o câncer de mama causado pelas pílulas anticoncepcionais e já resolveu recolhê-las das farmácias? Porque isso não é uma suposição, é um fato. Se até anticoncepcional, que é um veneno, se vende livremente, até a pílula do dia seguinte, que é abortiva, essa pílula que contém anticoncepcionais em altíssima dose, se vende e não se proíbe, por que vai se retirar da farmácia os remédios que custam pouco e que já foram consagrados pela medicina como tratamento antiviral? Alguma coisa está errada. Proibir remédios que não têm nada, nenhum passado de reprovação, e agora empurrar uma vacina em fase experimental. Como é que é isso? Alguma coisa está muito errada. Muito errado também deve estar o fato de você verificar que estão registrando como óbitos por Covid as pessoas que morreram com suspeita de Covid. Mas suspeita não mata ninguém. Quem é que morre de suspeita? Você morre de uma doença. Você não morre de suspeita de uma doença. Mas todo mundo que parece que morreu com aquela doença, você coloca na certidão de óbito, causa mortes, Covid-19. Parece brincadeira. Mas isso não é só no Brasil, isso também nos Estados Unidos. E não se faz necrópsia. Não fazer necrópsia para você não identificar a causa da morte e para evitar o perigo de ela ter sido causada por homicídio ou por suicídio? Não deixar tocar nos cadáveres. Que isso? Alguma coisa está muito, muito errada. Vocês não acham? Eu acho, estou estranhando que isso aconteça.
E se os remédios baratos e naturais são proibidos? Se um remédio artificial está sendo empurrado? Se as mortes são superfaturadas? Se os diagnósticos de Covid, isso acontece nos Estados Unidos, não sei se no Brasil também, os médicos recebem um incentivo financeiro para diagnosticar Covid-19, $13 mil por diagnóstico. E se você usar o respirador, 39 mil. Que é isso, gente? E se os vídeos que falam o que eu estou falando, por exemplo, um vídeo chamado Plandemic, de uma pesquisadora chamada Judy Mikovits, norte-americana, que foi presa há uns anos atrás. Se vídeos como esse são retirados do YouTube ou de outras mídias de comunicação, se circula livremente até a pornografia, por que se retira essas coisas do ar? Tudo isso está muito estranho. Então, como é essa vacina? Eu não vejo, acredito que nem vocês também não vejam, nada que seja razão grave para utilizar, nem a falta de terapias alternativas, porque existe a ivermectina, que está sendo tão bem utilizada aí como profilaxia e como terapia na fase inicial. Não há nada que constranja você a utilizar essas vacinas em você ou nos seus filhos de linhagem celular ilícita e de eficácia duvidosa. Nada. E se perguntarem por que você não vai usar? Bem, eu não vou tomar essa vacina por motivos éticos, porque eu não quero cooperar nem sequer material e remotamente com o aborto que está na origem da fabricação desta vacina. Não há razão grave para isso. Portanto, eu me excuso. E você pode excusar-se no seu direito de cidadão, né? Não quero vacinar por esses motivos. Alegue a sagrada objeção de consciência. Você não pode ser coagido a fazer alguma coisa se a sua consciência proíbe. E a consciência se trata aí da cooperação, ainda que remota, com o aborto, certo? Então, tudo isso aqui é o princípio da cooperação moral com o mal, e é o princípio que é explicado, como já falei, na Dignitas Personae, uma instrução de 2008 da Congregação para a Doutrina da Fé, e um princípio que eu expliquei para vocês a partir de um manual de teologia moral de um autor espanhol, Antonio Royo Marín. Tá? Portanto, embora em tese seja lícito, é necessário uma razão grave que no momento eu não vejo. Portanto, esqueçam as vacinas. É o que eu aconselho. Como eu também não vou me vacinar, pensem em coisas mais suaves para combater o vírus. Pensem em visitar o Santíssimo Sacramento. Pensem em se expor ao sol. O sol é tão bom. O sol nos livra de tantos agentes patogênicos. Pensem numa alimentação saudável, com frutas, com verduras, com mel, com aveia, com granola, como eu gosto de comer, né, com tanta facilidade. Pensem em fazer exercícios físicos, caminhada, né? Eu gosto de fazer pilates, porque acredito que é um exercício físico que se acomoda bem a todas as idades, não deixa você sedentário e movimenta todos os sistemas do seu organismo, né? Inclusive a respiração, os músculos, os ossos. Tente fazer alguma coisa mais interessante do que ficar confinado em casa e assistindo notícias de origem duvidosa. Tente tomar algo melhor para você se imunizar. Alimentos, mais do que tentar tomar uma vacina de que você será o cobaia. Você e os seus filhos. É o que eu proponho para você e é o que eu pretendo fazer comigo também. Abster-me de tomar essas coisas, tá? E se perguntarem o motivo, motivos morais, motivos religiosos, sim, porque eu creio em Deus e que é o Senhor da vida e que não permite o aborto, e eu não quero cooperar com ele, nem sequer material e remotamente, porque eu não vejo razões graves. Essa é a resposta que eu dou para vocês.
Uma coisa que é interessante é como essas respostas boas costumam ser censuradas. Como a gente não consegue falar coisas sensatas hoje e ficar por muito tempo à disposição do público. Parece que a liberdade de expressão já foi cortada. Já inventaram até um inquérito pelo Supremo Tribunal Federal, do qual ele é o autor, ele é o juiz e ele é o acusador, o que é um absurdo, porque um juiz não pode julgar em causa própria e ele não pode fornecer a acusação para aquilo que ele próprio vai julgar. E esse inquérito, cujos autos são, ao que parece, inacessíveis, não sei se algum advogado tem acesso a ele, já está apreendendo celulares, computadores de pessoas, privando-as da sua liberdade. E o que é isso, gente? Estamos ou não estamos num país livre? Se você não concorda com a minha opinião, contra-argumente, mas por que vai me impedir de falar, alegando que eu estou distribuindo, como se diz hoje, onde está na moda falar, né? Fake news. Antigamente eram notícias falsas. Hoje inventaram esse neologismo aqui. Por quê? Nós não podemos nos deixar de calar. É o que eu digo. Nós não podemos deixar de falar. É o que eu digo, repetindo o que disse Simão Pedro e outros apóstolos, quando os membros do Sinédrio quiseram proibir a eles de falar em nome do Senhor Jesus. Não podemos deixar de falar daquilo que vimos e ouvimos. Nós vimos Jesus ressuscitado e temos que dar testemunho dele. E nós, padres, mas não só os padres, também vocês, leigos, toda a comunidade católica, tem o dever de anunciar a vida e de denunciar a cultura da morte, ainda quando essa cultura da morte seja disseminada por trás de uma roupagem que pareça defesa da vida, defesa de uma doença. Cuidado. O maligno gosta de se disfarçar de anjo de luz. Tá bom? É o que eu tenho para você quanto a esta demanda. Estamos então agora no finalzinho do programa. Eu volto a dizer que a nossa obra aqui em Anápolis de assistência às gestantes continua precisando, sobretudo, de orações, que é o mais importante, que nós rezamos todo dia às 3 horas da tarde, na hora da misericórdia, o terço da misericórdia e o terço mariano diante do Santíssimo Sacramento, que é a coisa mais maravilhosa que nós fazemos naquela capelinha depois da Santa Missa, e que nós precisamos, além da oração, que é o mais importante, e dos seus trabalhos voluntários, e eu quero agradecer todos os heróis e as heroínas que trabalham voluntariamente para nós. Precisamos também de doações de gêneros alimentícios, de material de limpeza, de enxovais, de neném, de fraldas e de carrinhos, berços, cadeirinhas, bebê conforto, tudo isso que criança precisa usar e que as gestantes recebem com muita alegria. Se você quiser fazer uma doação, venha até nós. Nós estamos no IAPC, no bairro que, na verdade, se chama Jardim Goiano, ao lado do Colégio Américo Borges de Carvalho, na Rua Bela Vista, quadra M, lote 65. Venha até nós e faça a sua doação. Venha conhecer nosso trabalho, as nossas instalações e, sobretudo, a nossa capelinha, onde Nosso Senhor fica no ventre de Nossa Senhora para ser adorado por nós, pelas mamães e pelas crianças que estão no seu ventre. Vamos terminar agora dando uma bênção final. O Senhor esteja convosco. Pela imposição de minhas mãos sacerdotais e pela invocação da bem-aventurada sempre Virgem Maria, de São José, seu castíssimo esposo, de São Luís Gonzaga, de São Luís Maria Grande de Montfort, de Santa Gênia Beretamola, de São Miguel, São Gabriel, São Rafael, de todos os anjos e santos, abençoe-vos, proteja-vos e guarde-vos com toda a bênção no céu e da terra, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Coração imaculado de Maria, livrai-nos da maldição do aborto.